Uma mulher de 59 anos entra no consultório, blusa bem passada, olhar cansado, e a primeira coisa que ela me diz não é doutora, estou com dor. Ela me diz em voz baixa, quase com vergonha, doutora, minha glicemia deu 108. O médico disse que não é nada. Mas alguma coisa me diz que não está certa. E ali mesmo, antes que ela termine a frase, eu já sei o medo que ela traz por trás disso. Amputação, cegueira, diálise, insulina para o resto da vida. E essa palavra que ninguém quer ouvir tarde demais. E agora eu te pergunto, olhando direto para você, e se eu te dissesse que a verdade não é o que te contaram? Sou a doutora Clarice, e hoje vamos falar claro, com respeito e com consciência sobre pré-diabetes silenciosa depois dos 40. Quero ser muito honesta contigo. Na internet existem duas mentiras perigosas sobre esse assunto. A primeira é que glicemia acima de 100 significa que você já está quase diabético e não tem mais o que fazer. A segunda é que glicemia abaixo de 126 não precisa de atenção, pode continuar exatamente como está. As duas são simplificações, e simplificações com saúde custam caro. Hoje não venho te assustar, venho te dar clareza e segurança, te dizer o que sabemos, o que ainda não sabemos e, acima de tudo, quais hábitos diários realmente mudam o rumo do seu metabolismo depois dos 40. E antes de continuar, quero que você faça um teste rápido comigo. 6 perguntas. Responde mentalmente e depois me escreve nos comentários com um sim ou com o número de sintomas que você reconheceu, porque isso ajuda outras pessoas que hoje estão passando por isso em silêncio. Você sente cansaço persistente mesmo depois de dormir bem? Você sente vontade forte de doce ou carboidrato depois das refeições? Você tem dificuldade de emagrecer mesmo comendo pouco? Você sente formigamento ou dormência nas mãos ou nos pés? Sua última glicemia de jejum ficou entre 100 e 125? Alguém da sua família tem diabetes tipo 2? Se você disse sim para 2 ou mais, fica até o final desse vídeo porque é exatamente ali que está a armadilha e a saída. Agora vamos construir um mapa completo para que nunca mais te manipulem com medo. Quero que você imagine a insulina como uma chave. Uma chave que o seu pâncreas fabrica toda vez que a glicose entra no sangue. A missão dela é simples, encaixar nas fechaduras das suas células e abrir a porta para que a glicose entre e vire energia. Quando as fechaduras funcionam bem, o processo é silencioso. Você come, a chave gira, a energia flui, o sangue se estabiliza, o corpo responde. Quando as fechaduras começam a enferrujar, o que chamamos de resistência à insulina, a chave ainda existe, ainda é produzida, mas não consegue mais girar com facilidade. O pâncreas então fabrica mais chaves, cada vez mais, tentando forçar uma entrada que está endurecida. E a glicose fica acumulada no sangue, silenciosa, sem dor no começo, sem sinal claro, sem que ninguém te avise a tempo. E aqui vem o que quase ninguém te diz. Existe evidência consistente de que a resistência à insulina se desenvolve por anos antes de qualquer diagnóstico formal, e que mudanças de hábito durante o período da pré-diabetes podem reverter completamente o processo em muitas pessoas. Não é uma promessa individual, não é uma garantia absoluta, mas é um sinal claro de que o terreno importa mais do que o momento. Agora, o ponto de tensão, porque aqui está a armadilha. Muitas pessoas se obsessionam com o açúcar no café, com a fruta da tarde, com o arroz do almoço. Mas o verdadeiro inimigo não é o açúcar que você come num dia ruim. O verdadeiro inimigo é a inflamação silenciosa que vai enferrujando as suas células por 4 portas todos os dias. Alimentos ultraprocessados e farinhas refinadas em excesso. Sedentarismo com circunferência abdominal crescendo. Sono fragmentado que desregula cortisol e insulina toda noite. E estresse crônico que eleva a glicemia mesmo sem você comer nada. São essas 4 portas que enferrujam as fechaduras. E quando o sistema está inflamado por dentro, qualquer coisa, um jantar mais pesado, uma semana difícil, até uma noite mal dormida, pode empurrar aquela glicemia de 108 para 115, de 115 para 120 em silêncio, sem sintoma claro. Antes de chegar aos 4 hábitos que limpam essas fechaduras, preciso que você conheça os sinais que não se negociam, porque quando eles aparecem, hábitos sozinhos não são suficientes. Quero que isso fique gravado em você antes de chegarmos aos hábitos, porque há sinais que não se negociam, não se ignoram, não se esperam, porque ali pode haver algo que precisar de atenção médica imediata, não amanhã, não na semana que vem. Não ignora esse sinal. Número 1. Formigamento ou dormência persistente nos pés ou nas mãos, mesmo que venha e vá, mesmo que pareça só um cansaço.
Pode ser o nervo já sendo afetado por glicemia elevada há tempo. Não ignora esse sinal. Número 2. Visão embaçada que muda ao longo do dia, especialmente depois de comer. O olho responde à glicemia. Quando ela sobe rápido, a visão vacila. Não ignora esse sinal. Número 3. Feridas pequenas que demoram mais do que o normal para cicatrizar, mesmo que não doam muito. Esse é um sinal silencioso de que a circulação e a imunidade estão comprometidas. Não ignora esse sinal. Número 4. Cansaço extremo e persistente que não melhora com sono. Quando as células não conseguem usar glicose como energia, o corpo fica literalmente sem combustível. Não ignora esse sinal. Número 5. Sede excessiva e urinação muito frequente juntas. Quando a glicemia sobe além de um limite, o rim começa a eliminar o excesso pela urina e o corpo pede água em troca. Não ignora esse sinal. Número 6. Perda de peso sem explicação com cansaço crescente. Pode parecer uma boa notícia, mas quando o corpo queima músculo por falta de energia, não é. Não ignora esse sinal. Número 7. Uma glicemia de jejum acima de 125 repetida, ou uma hemoglobina glicada alterada sem acompanhamento. Não se interpreta com pânico, mas também não se ignora. Se interpreta com método, com contexto, com um médico. Viu o que estou fazendo? Não estou te vendendo medo. Estou te dando um mapa. Porque o medo te paralisa e o mapa te protege. Compartilha esse vídeo com quem você ama, porque pode ser que alguém da sua família reconheça algum desses sinais hoje em silêncio. E agora, com o mapa das alarmes claro, chegou a hora de te mostrar o que realmente muda o rumo do seu metabolismo todos os dias. Então, hoje você vai receber o núcleo, os 4 hábitos diários para adultos de 40 anos ou mais que limpam as fechaduras, reduzem a resistência à insulina, melhoram o sono e deixam a glicemia se comportar de outro jeito. Não são caros, não são radicais, não são milagre. São medicina de vida real, coisas que você pode começar amanhã de manhã sem precisar de receita, de suplemento ou de academia. Mas antes, preciso que você me responda isso mentalmente. Você quer continuar esperando um diagnóstico piorar, ou você quer ter controle sobre o que acontece agora, enquanto o terreno ainda é reversível? Perfeito. Então vamos ao que realmente muda o jogo. Se o seu metabolismo é uma fechadura, o seu objetivo não é eliminar toda a glicose da sua vida. O seu objetivo é desferrujar o mecanismo, porque uma fechadura que funciona processa qualquer chave com facilidade. E aqui estão os 4 hábitos que fazem exatamente isso. Hábito 1. A regra do último líquido, o primeiro ajuste que organiza todo o sistema. Se você passa o dia inteiro sem beber água e só se lembra quando está na frente da televisão à noite, esse hábito vai te surpreender mais do que qualquer outro. O que quase ninguém te conta é que a desidratação crônica durante o dia eleva o cortisol noturno, e cortisol elevado empurra a glicemia para cima enquanto você dorme. Silenciosamente. Sem sintoma. Então o hábito 1 é simples, a maior parte da sua água você bebe antes das 18 horas. De manhã até à tarde, hidratação constante. À noite, só pequenos goles. Corta líquidos 90 minutos antes de dormir. E reduz os irritantes noturnos que você talvez nem associe ao problema: café tarde, álcool, refrigerante, chocolate. Quando você hidrata certo durante o dia, o cortisol se regula, o sono melhora e a glicemia de jejum começa a se comportar diferente em 7 a 14 dias. Você bebe água regularmente durante o dia ou só se lembra quando chega à noite? Hábito 2. O prato anti-inflamatório, a chave que limpa as fechaduras por dentro. Aqui está a armadilha que quase ninguém te conta. A resistência à insulina não piora porque você comeu uma fruta a mais no lanche. Ela piora porque o jantar está cheio de farinha refinada que dispara um pico de insulina toda noite, noite após noite durante anos, enquanto o corpo já está tentando desacelerar. Então o hábito 2 é direto. No jantar, metade do prato em legumes ou vegetais, a outra metade em proteína, mais gordura boa como azeite de oliva. Se quiser carboidrato, que seja pequeno e com fibra, leguminosa, não pão, não massa, não arroz branco. Por que no jantar especificamente? Porque o que você come à noite impacta a glicemia de madrugada, a qualidade do sono e o exame de jejum da manhã seguinte. Em 14 dias com esse hábito, muitas pessoas percebem menos inchaço, menos fissura por doce no fim do dia e uma glicemia que começa a se comportar diferente.
Você ainda come farinha no jantar? Hábito 3. O movimento que desenferruja as fechaduras musculares. O músculo esquelético é o maior consumidor de glicose do corpo. Quando ele trabalha, as células musculares se abrem para receber glicose com muito menos insulina do que precisariam em repouso. O sedentarismo fecha essas portas. Então o hábito 3 é o seguinte: 10 a 20 minutos de caminhada por dia, todos os dias. Não é academia, não é sofrimento, é o movimento mínimo que melhora a sensibilidade à insulina, reduz a inflamação sistêmica e melhora o sono. Se você trabalha muito tempo sentada, levanta 2 minutos a cada hora. Essa micropausa já conta. Se não puder caminhar, faz bicicleta suave ou marcha em casa. O que importa é que seja todos os dias, sem exceção. Você consegue caminhar 10 minutos depois do almoço? Hábito 4. A rotina noturna de 3 minutos que desinflama enquanto você dorme. Uma pessoa que dorme mal inflama mais. Uma pessoa com mais inflamação tem mais resistência à insulina. Esse ciclo é real, é mensurável e é reversível. Então, antes de deitar, faça isto. No primeiro minuto, respiração lenta, 4 tempos para inspirar, 5 para expirar, pelo menos 5 vezes. No segundo minuto, alongamento suave de quadril e lombar. No terceiro minuto, leva as pernas elevadas por 60 segundos na cama para ajudar o retorno venoso e baixar a tensão acumulada no dia. E um detalhe importante: se você tem refluxo, janta 3 horas antes de dormir e eleva levemente o tronco ao deitar. O refluxo noturno também quebra o sono e aumenta o cortisol, e isso enferruja as fechaduras mesmo sem você comer nada fora do esperado. Com quantas horas de antecedência você costuma jantar? Agora vou te dar um protocolo de 14 dias para tornar esses 4 hábitos executáveis, e depois um mini check-up para você identificar se o seu caso soa mais a metabolismo, mais a bexiga irritável ou mais a inflamação generalizada. Protocolo de 14 dias em 3 fases. Dias 1 a 3, regra do último líquido, jantar sem farinha, caminhada de 10 minutos, rotina noturna de 3 minutos. Dias 4 a 7, caminhada de 15 a 20 minutos, vegetais em 2 refeições do dia, álcool a 0. Dias 8 a 14, mantém tudo e observa. Glicemia de jejum, inchaço após refeições, fissura por doce à tarde, qualidade do sono, energia ao acordar. Esses indicadores dizem mais do que qualquer balança. Agora o mini check-up. 3 categorias para você se orientar, não se diagnosticar. Isso soa mais a resistência à insulina. Sono pesado depois de carboidrato. Fissura por doce à noite. Dificuldade de emagrecer mesmo comendo pouco. Glicemia entre 100 e 125. Se marcou 2 ou mais, o hábito 2 é sua entrada principal. Isso soa mais a inflamação crônica. Inchaço frequente, especialmente após o jantar. Digestão pesada. Cansaço logo depois das refeições. Dores difusas sem explicação. Se marcou 2 ou mais, o jantar e os ultraprocessados são a porta que precisa mudar primeiro. Isso soa mais a cortisol e sono fragmentado. Acorda com cansaço mesmo dormindo. Fissura por comida tarde da noite. Dificuldade de desligar. Acorda no meio da noite. Se marcou 2 ou mais, o hábito 4 é seu ponto de entrada, porque nenhuma dieta resolve completamente com o cortisol fora de controle. Aqui está a armadilha. Quase ninguém pergunta por qual das 3 portas a resistência está entrando. Isso muda tudo. Em qual das 3 categorias você mais se encaixa? Me conta nos comentários qual sintoma mais combina com você. E agora te vou contar 3 histórias reais, porque às vezes o que mais ajuda não é mais informação, é saber que você não está sozinho. História 1. Jonas, 67 anos. Doutora, estou com medo do diabetes. Acordo 3, 4 vezes por noite. Me sinto pesado o dia todo e não entendo por quê. Perguntei para ele: o que você toma no fim do dia? Café às 5 da tarde e uma cerveja antes de dormir para relaxar. Jonas não tinha resistência à insulina descontrolada. Ele tinha um cortisol noturno elevado e uma bexiga irritada por cafeína e álcool. Fizemos 7 dias sem café tarde, sem álcool noturno e com a regra do último líquido. Resultado: dormia melhor, acordava menos e a ansiedade caiu mais do que a glicemia, porque quando você dorme bem, tudo começa a se reorganizar por dentro. História 2. Paulo, 58 anos.
Doutora, sinto um peso depois das refeições e uma fissura enorme por doce toda noite, mas juro que não como tanto. Não era má sorte nem metabolismo lento. Paulo comia farinha no jantar, um docinho pequeno depois, bebia quase nada de água durante o dia e ficava sentado mais de 10 horas seguidas sem se mover. Dei a ele 14 dias de jantar anti-inflamatório, hidratação no horário certo, caminhada e rotina de apagamento. Resultado: menos inchaço, menos fissura, sono mais profundo. E o mais importante, ele parou de sentir que o próprio corpo era seu inimigo. Aprendeu a ler os sinais em vez de temer cada refeição. História 3. Dona Teresa, 71 anos. E aqui preciso ser honesta com você, porque a honestidade é o que me trouxe até você hoje. Dona Teresa tinha sim um quadro metabólico importante. Hemoglobina glicada acima do esperado, cansaço profundo, formigamento nos pés, pressão que já não respondia bem. Hábitos ajudam, e muito. Mas há casos que precisam de médico, de exames e de acompanhamento, e o mais inteligente que você pode fazer é detectar cedo, antes que o terreno se feche. Ela fez isso. E essa escolha fez toda a diferença. A culpa não baixa a sua glicose. A culpa não melhora o sono. A culpa não desfaz anos de inflamação silenciosa. A estratégia sim. Então te falo direto, mulher, homem de 40, 50, 60 anos, que está assistindo isso em silêncio, com o coração acelerado antes do próximo exame. Pré-diabetes não é sentença. É um sinal de que o terreno pediu atenção e que você ainda chegou a tempo de mudar o que importa. Dia perfeito, de manhã, água e 10 minutos de movimento. Durante o dia, hidratação constante antes das 18 horas. À noite, jantar 3 horas antes, proteína mais vegetais mais azeite, sem farinha, rotina de 3 minutos, e corta os líquidos 90 minutos antes de deitar. Agora o desafio dos 7 dias. 7 noites com a regra do último líquido. 7 noites sem álcool. 7 noites jantando sem farinha. 7 dias com caminhada mínima. 7 dias com a rotina noturna de 3 minutos. No 8º dia, volta aqui e me escreve, semana 1 concluída. E me conta quantas vezes você acordava de noite e quantas acorda agora. Se o inchaço melhorou. Se a fissura por doce diminuiu. Se o sono ficou diferente. Seu relato pode ser a faísca que empurra outra pessoa a parar de sofrer calada. Agora, para fechar, vou te mostrar como usar tudo isso não como protocolo temporário, mas como bússola permanente para o seu metabolismo. Antes de você sair, a minha recomendação final de verdade, como médica. A pré-diabetes silenciosa não é automaticamente uma sentença e não é automaticamente algo que hábitos resolvem sozinhos em todos os casos. Estudos populacionais mostram que mudanças de estilo de vida durante esse período reduziram significativamente a progressão para diabetes tipo 2 em muitas pessoas. Mas não existe garantia individual. Tradução: não se obsessione com um número isolado. Observe o terreno. Cuide das fechaduras. A minha regra de ouro é esta. Se você aplica os 4 hábitos e começa a acordar com mais energia, dormir mais fundo, sentir menos fissura por doce no fim do dia e perceber a glicemia se estabilizando, continue. Mas se a glicemia sobe devagar, o cansaço não melhora com descanso e o sono piora sem explicação, esses não são sinais para se punir. São sinais para escutar. Ajusta a hidratação, revisa o jantar, adiciona movimento, protege o sono. E se persistir, médico? Se nunca fizeram uma avaliação completa em você e você tem sintomas, fala com o seu médico. Se pedirem hemoglobina glicada, pergunta como se preparar e segue as orientações clínicas. Se a glicemia der alterada, não entra em colapso no internet. Repete, contextualiza, descarta a inflamação e infecção, e decide o próximo passo com calma. A frase que quero que você leve para a consulta é esta: doutora, quero um plano, quero entender se isso é resistência à insulina, inflamação ou cortisol, e quero saber quando me preocupar de verdade. Essa frase te coloca no centro da sua própria saúde. Alertas médicos obrigatórios e claros. Isso é educativo e não substitui consulta médica. Se você usa medicamentos para diabetes, pressão ou tireoide, não suspende nada por conta própria. E busca atenção imediata se tiver formigamento nos pés piorando sem parar, visão que muda ao longo do dia, feridas que não fecham, cansaço extremo com perda de peso sem explicação, glicemia repetidamente acima de 125 ou sintomas neurológicos novos.
Se esse vídeo te serviu, dá um like, porque pode chegar em alguém que hoje está esperando um diagnóstico piorar em silêncio. Compartilha com a sua mãe, com o seu pai, com o seu marido, com a sua amiga, especialmente se alguém que você ama tem glicemia na faixa ou sente cansaço e não entende o porquê. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente fala de saúde feminina e masculina com ciência, sem medo e com ferramentas que você pode usar amanhã de manhã sem precisar de receita. E me deixa um comentário, de qual cidade você é e qual foi o sintoma que mais te fez dizer isso sou eu. Cansaço, fissura por doce, glicemia na faixa, sono ruim, inchaço. 2 dados, uma frase. Seu comentário pode ser a faísca que empurra outra pessoa a parar de sofrer calada. Fecho com isso porque é verdade. Seu corpo tem uma capacidade extraordinária de se reorganizar quando você para de sabotá-lo e começa a trabalhar com ele. Você não precisa viver com medo da próxima glicemia. Você precisa cortar o que inflama e sustentar o que protege. Sou a doutora Clarice. Nos vemos no próximo.